O Equador, depois do evento que fez com que o MAS da Bolívia voltasse ao poder, e com ele teve uma reversão do golpe na Bolívia, pelas urnas, né? E o Equador agora levanta uma série de expectativas positivas de mudança. Essas eleições que vão se dar no Equador proximamente tem uma possibilidade, né, de suceder ao executivo que traiu as cores de sua bandeira política, tem sido criticado, entre outras atuações, por sua filiação ao FMI e às políticas de direita, em detrimento de uma política de integração regional e de uma política de defesa da cidadania. O mandato de Lenin Moreno acabou sendo abalado pelos estertores de uma elogiada luta anticorrupção, elogiada pelos setores conservadores, né? Que serviu de anteparo para a perseguição judicial de confins políticos. A justiça que tornou incapaz Rafael Correa de concorrer às eleições prejudicou sua credibilidade também, né? E isso com a verdadeira traição do Lenin Moreno ao Rafael Correa, né? Agora vão às urnas 16 candidatos, uma grande dispersão que se repetirá em outras eleições presidenciais, né, de outros países. Não oferece uma variedade de modelos, embora como você tenha alguns candidatos que tentem oferecer alternativas à crise econômica aprofundada pela pandemia, né? E que façam voltar a ter investimento, crescimento do emprego, né? E políticas sociais que ajudem a fazer uma certa distribuição de renda mais equitativa, né? Mas esse tipo de proposta mostra que o espaço de manobra está apertado em todos os lugares, não só no Equador, né? De acordo com a CEPAL, tivemos uma queda de 7,7% no PIB regional, a pior queda em 12 décadas, e uma possibilidade de recuperação de 3,7% esse ano, 2021. Pode ser só uma questão estatística, né? Nós só vamos poder realmente ter uma recuperação em 2024, para que realmente haja crescimento econômico, né? O crescimento que vai haver é um crescimento meramente estatístico. E qualquer estabilidade será determinada pela evolução da pandemia, né? No Equador, esses males andam de mãos dadas com a atuação que descarregou sobre os ombros do povo um empréstimo de mais de 6 bilhões de dólares concedido com suas condições habituais pelo FMI. E mesmo no fim do mandato continua a apontar para privatização, e isso tem custado ao Lenin Moreno uma série enorme de protestos, né? De qualquer forma, as pesquisas mostram que o voto favorece principalmente três candidatos: Guilherme Lasso, para a direita, conservadora, esperançosa, que nasceu da aliança do movimento CREO e do Partido Social Cristão, símbolo de partido que tão recentemente foi rejeitado no Equador. Yacu Pérez, indígena Pachuquili, e Andréas Araúz, o candidato do correísmo,
que depois de superar vários truques para ficar de fora, finalmente conseguiu se apresentar pela União pela Esperança. As pesquisas apresentam Araújo, por enquanto, à frente, embora em meio a um panorama atomizado de tantos candidatos, ele não ultrapasse, pode não ultrapassar 30% das preferências. No entanto, no Equador são necessários apenas 40% dos votos e 10 pontos acima, 10 pontos percentuais acima do rival mais próximo para vencer no primeiro turno. Mais ou menos, aliás, igual, né? Se faz na Bolívia. Peru parece mais certa a possibilidade de um segundo turno, porque as eleições que vão se dar em abril, após o abalo político que significou a sucessão de 3 presidentes indicados durante o tempo que um único mandato deveria ter ocupado, né? O de Pedro Pablo Kuczynski, eleito em 2016, e quem teria encerrado o mandato agora, mas ele foi removido por um escândalo de corrupção em março de 2018. Foi substituído por força da Constituição por seu vice, o presidente, vice-presidente Martim Vizcarra. No entanto, movimentos duvidosos e irresponsáveis no Congresso removeram esse vice do poder por meio de uma moção meio vaga de incapacidade moral permanente, vinculada a supostos atos de corrupção que não foram nem provados. Em menos de uma semana, foi substituído por Manuel Merino e este por Francisco Sagasti, após os muito fortes e generalizados protestos que provocaram a repressão ditada por aquele contra um cidadão que reclamava do Congresso, não pelo afastamento de Vizcarra, mas pelas poucas considerações da legislatura para a nação. Esses antecedentes, que têm outros de instabilidade e denúncias de corrupção semelhantes, por exemplo, basta lembrar os 25 anos de prisão ditados contra Alberto Fujimori, explicam a baixíssima confiança da população na política tradicional e argumentam por que, entre os 12 candidatos listados, aí também uma grande dispersão, né? Quem leva as preferências até agora é um ex-jogador de futebol, assim como o ex-militar ultra-reacionário Jair Bolsonaro foi percebido na época no Brasil, agora no Peru. Jorge Forsyth poderia ser assumido como um forasteiro que chega fresco e separado do andaime político. Seria um outsider, né? Mas o favoritismo de 23% em setembro tem caído à medida que Júlio Guzmán, do Partido Púrpura, segue seus passos com um perfil tão bom, graças ao pleno provisório que também cumpre Sagasti Roxo. Atrás há uma fileira de rostos novos e outros conhecidos e ainda jovens, mais desgastados, como Keiko Fujimori, para a Força Peru. De qualquer forma, o que deve marcar as eleições peruanas é a postura intransigente de um cidadão que tirou Merino da presidência em novembro. Houve consciência e abaixo ficou provado que há um punho, mas essa verticalidade só será aparente agora se os inconformistas identificarem entre a gama de postulados quem defende seus interesses e seus desejos. No Chile, tem
uma conjuntura muito agitada recentemente, né? Em 2019 e 2020 mostrou como nunca nas últimas décadas a compatibilidade de amplos setores insatisfeitos com a herança de Pinochet. O pato ainda não foi pago pelo presidente cessante, Sebastião Pinheira, graças à sua sagacidade para navegar com a maré e ao seu apoio declarado a um referendo que foi a sua salvação, do qual surgiu a possibilidade da nova Carta Magna, que é a Constituinte, né? Um evento que avança a necessidade de formar alianças que forjem a unidade, tanto direitistas quanto oligarcas que querem um texto descafeinado e deixa tudo como está, com o de quem entendeu na luta setorial de rua que a dor de fundo é a mesma e que nada se move, não se transforma. A base jurídica em que sustenta o primeiro e mais exitoso exemplo, modelo neoliberal, imposto na América Latina. Tanta luta ao custo de mais de 20 mortos e cerca de 2.000 feridos, especialmente jovens que foram alvejados pela polícia nos olhos, abriu precisamente a visão dos chilenos. Entre os primeiros nomes que já surgiram do progressismo, Daniel Jardim, do Partido Comunista, é frequentemente visto como favorito, e cuja atuação como prefeito da comuna de Santiago da Recoleta mostrou um homem firme e preocupado com as pessoas comuns. Terá também como precedente a atuação da esquerda, ainda que heterogênea, frente ampla, em 2017, com um terceiro lugar meritório e inédito que o colocou no cenário político. De qualquer maneira, já existem nomes pré-anotados à direita, como o do conservador Joaquim Lavín, para quem seria a terceira vez na corrida presidencial. Além disso, o calendário eleitoral chileno está repleto de eleições programadas para prefeitos, vereadores, governadores, senadores e deputados. Pode haver, portanto, uma renovação completa, né? Na América Central, também em novembro, acontecerão as eleições presidenciais na Nicarágua, no dia 7, e em Honduras, no dia 28. No primeiro país, na Nicarágua, mesmo os meios de comunicação ligados às teses imperiais dos Estados Unidos, né, acreditam que se consolidará a liderança da Frente Sandinista, considerada por Washington como mais um inimigo a ser derrotado, junto com Cuba e Venezuela. Por isso, deve-se esperar do Norte novos estratagemas agressivos, né? Em Honduras, resta saber se as denúncias de fraude que nublaram as eleições de 2017 vão se repetir quando, mais uma vez, o Partido Livre, Libertad e Refundación, nascido da resistência popular ao golpe de gorila que depôs Manuel Zelaya em 2009, revelou que roubou a vitória. Como no passado, competem os partidos liberal e nacional, bons camaradas que se alternavam até que o Libre se tornasse um grupo importante da oposição. E outros 11 grupos que ninguém tem. O Legislativo de El Salvador, 28 de fevereiro, Bolívia, 7 de março, México, 6 de junho
e Argentina, 24 de outubro, completam o quadro países quase todos onde se esforçam para cristalizar diferentes do neoliberalismo em voga e cujos executivos precisam de parlamentos relacionados para poder especificá-los. Então, a situação da América Latina nesse ano vai ser de possivelmente, espera-se, né, grande renovação. Você vai ter eleições nesses vários países, em vários níveis, né? Em alguns tem eleições decisivas, como essa eleição no Equador, onde você tem essa necessidade histórica de se retirar do poder esse traidor da pátria, né? Esse mau caráter do Lenin Moreno, e a consolidação da Frente Sandinista na Nicarágua, que já é esperada mesmo pelo imperialismo norte-americano. E no Peru, que a situação é muito complexa, não se tem uma definição clara das várias forças políticas, e há várias elas em confronto. E na América Central, além da Nicarágua, você tem El Salvador, também passará por processos semelhantes. E isso num quadro de uma crise geral na América Latina, né, como a gente já viu, com efeitos não só da pandemia, mas das políticas neoliberais que vêm sendo aplicadas em quase todos os países, praticamente todos, né? E que já estavam destruindo as economias desses países anteriormente à pandemia. Com a pandemia, então, você tem um processo realmente muito complicado, muito complexo. Vamos, então, acompanhar esse processo, verificando sempre a possibilidade de vitória de forças populares, né, contra o status quo do imperialismo e do neoliberalismo. Encerramos aqui então essa edição do Jornal Info, informativo do Info Ecosis, que deve ter uma frequência semanal, colocando sempre notícias da semana, com comentários, e tentando ter uma abordagem bastante forte de temas e de situações e eventos que sejam importantes para as forças de esquerda, né, aqui no Brasil, e que não são retratados pela imprensa tradicional, né? Por exemplo, pouco se fala, na verdade quase nada se fala, desses processos eleitorais que vão acontecer na América Latina, enquanto que a eleição dos Estados Unidos mereceu uma cobertura total, desde as primárias, né, passando por todos os processos, com grande tempo e grande destaque, né, na imprensa corporativa, na imprensa tradicional. E essas eleições na América Latina, para nós, são muito mais importantes que a eleição americana, porque elas sim podem trazer possibilidades, né, de novas perspectivas para nossos países, e o Brasil, nesse contexto também, poder passar por um processo de transformação que haja já como ponto de partida a retirada imediata do atual presidente por impeachment, por crimes que ele tem cometido, principalmente com relação à pandemia. É um verdadeiro genocídio que esse governo tem feito, além da destruição geral do país. Obrigado e até o próximo Jornal Info.